Graça e paz, meus irmãos. É uma honra para mim poder me dirigir aos pastores batistas do norte de Minas, a nossa subsecção. São colegas preciosos do ministério e, a pedido do pastor Davi, nosso presidente, nesse novo projeto de palavras de pastores para pastores, eu me sinto privilegiado, anseio por ouvir a mensagem que os colegas têm a compartilhar, mas nesse momento eu quero compartilhar com os colegas pastores uma mensagem em um livro que certamente teve um diferencial na minha visão ministerial. É algo que trabalhou profundamente o meu coração, a minha vida com Deus, os seus propósitos, e eu anseio que eu possa compartilhar algo do que esse livro tem falado ao meu coração. Trata-se do livro do profeta Jonas. É um ensino muito precioso, são apenas 4 capítulos e eu incentivo a estudar profundamente esse livro e extrair dele as mensagens maravilhosas que ele tem a nos trazer. Para isso, eu quero começar pelo final, capítulo 4. Nós vamos fazer um panorama em todo o livro, mas preste atenção como que o capítulo 4 ele se inicia. Ele diz, Jonas, capítulo 4, dos versos 1 até o verso 3. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Veja, quando eu olho para o livro de Jonas, eu percebo que é muito fácil confundir e é muito fácil até mesmo inverter o sentido da história desse livro. Quando nós olhamos a maioria das histórias, dos livretos infantis sobre a vida de Jonas, nós nos surpreendemos com essa verdade. Talvez naquela tentativa de tornar o livro mais facilmente compreendido pelas crianças, o autor, ou a maioria deles, compromete o ensino real desse livro. Num desses livretos, você que tem criança em casa, você que tem seus filhos, talvez você tenha um livreto de Jonas. E num desses livretos, quando o autor ele traz a história ao seu clímax, ele faz a seguinte pergunta: olha, você sabia que Jonas nunca mais quis fugir de Deus e ele obedeceu a Deus com alegria? E o ilustrador ele faz o melhor. Logo depois dessa descrição, você na outra página vê uma figura de Jonas, um grande sorriso nos lábios, uma mochila nas costas, um cajado segurado na sua mão, firmemente, caminhando, feliz, para pregar a palavra de Deus. É o que o livreto traz. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O capítulo 4, ele mostra a condição real do coração de Jonas. E essa era uma condição que já existia desde o começo, mas que não fica clara até nós ouvirmos o final da história. Os versículos que nós acabamos de ler. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer
do que viver. E é claro, essas não são palavras de um homem obediente, um homem feliz que nunca mais quis fugir de Deus. Não. O texto nos diz que Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele não está aqui pulando de alegria pelo arrependimento de Nínive. Ele não está a caminho dessa cidade porque ele se importa com aquilo que é importante para Deus. Ele não está fazendo isso porque ele compartilha o coração de Deus. Ele está ali porque ele descobriu que não adianta tentar fugir de Deus. E essa amargura presa ao seu coração, ela por fim explode e ele declara abertamente o motivo da sua fuga. Ele admite as razões. E diante disso nós precisamos perguntar sobre o que é esse livro de Jonas. Do que ele está falando? E se nós perguntarmos, por exemplo, para uma criança quem é o personagem principal do livro de Jonas, com certeza ela vai responder, a maioria delas vai dizer: olha, a história de Jonas é a história sobre um grande peixe. E quem vai poder culpar essa criança? Mas o peixe só aparece no capítulo 2 e depois ele desaparece, nós nunca mais vamos ver esse grande peixe no livro de novo. Da mesma maneira, há outros personagens interessantes, surpreendentes no livro de Jonas. Capítulo 4, nós encontramos uma planta que cresce tão rapidamente. Nós encontramos uma lagarta que obedece à ordem de Deus. Nós encontramos um vento quente que sopra do leste. Nós encontramos um sol quente obedecendo a Deus. Eles não são como o grande peixe, mas eles têm seu lugar na história também. Talvez a resposta mais clara ou mais lógica para a pergunta sobre quem é o personagem principal do livro seria Jonas. Porque ele está em toda a história, o livro carrega seu nome, ele aparece em todos os capítulos, ele é visto no início, ele continua até o final do livro. Mas é surpreendente quando nós olhamos mais atentamente e percebemos que a história do livro de Jonas não é sobre um grande peixe, ou sobre uma planta, ou sobre um vento, ou até mesmo, em primeiro lugar, sobre o próprio Jonas. Essa história é, em primeiro lugar, e em lugar mais importante, sobre Deus e sobre o que Ele escolheu fazer na vida do seu mensageiro. O livro de Jonas, ele tem por objetivo nos ensinar que Deus está trabalhando na vida do seu mensageiro para formar nele o seu coração, o próprio coração de Deus. E é essa verdade que se desenvolve ao longo da história. Essa verdade, ela vai caminhando no decorrer das páginas, dos versículos e, por fim, até que chega ao ponto de exigir de nós uma resposta. Então nós vamos fazer 4 perguntas para o livro de Jonas, na expectativa de que nós possamos compreender e aplicar as verdades desse livro para a nossa vida ministerial. A primeira pergunta é: o que Deus está fazendo? E a resposta é: Deus está trabalhando através de todo o livro de Jonas. Veja como é que o livro começa. Capítulo 1, verso 1 nos diz: a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas está presente, mas ele não é o destaque maior aqui. Esse lugar, ele está reservado para a palavra de Deus. Deus é o iniciador, Ele começa todas as coisas. É a palavra de Deus e não são as palavras de Jonas que conduzem o livro até o seu final. E o escritor então conta a história. No versículo 4, ele diz que Deus fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma forte tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E ele continua, no verso 11, ele diz que o mar estava cada vez mais agitado. E mais tarde, quando os marinheiros eles tentavam desesperadamente remar para a praia, veja o que diz o verso 13.
mas não conseguiam porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E finalmente, depois que Jonas é atirado ao mar, veja o que acontece. No verso 15, ele diz que o mar se aquietou. E a pergunta é: quem é que está controlando tudo isso? Quem está controlando esses fortes ventos? Quem é que está controlando esse mar tempestuoso? E não há dúvida na mente daqueles marinheiros que estavam naquele dia, naquele barco. No verso 16, eles dizem, tomados de grande temor, temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Ao ver o que estava acontecendo, aqueles homens adoraram ao Senhor, ofereceram-lhe sacrifício, fizeram-lhe votos. E o escritor continua, no verso 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, verso 10, ele dá sequência aos eventos e diz que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E o último capítulo então vai dar continuidade aos eventos do capítulo 2, e agora o Senhor, ele vai providenciar no verso 6 do capítulo 4 uma planta. No verso 7 ele providencia uma lagarta. No verso 8 um vento oriental muito quente. E assim nós vemos Deus em todo lugar do livro. Ele está trabalhando, ele está desenvolvendo o seu trabalho do começo até o fim. Ele é o personagem principal. E aí nós partimos para a segunda pergunta: qual que é o alvo do trabalho de Deus? Deus está trabalhando, nós vimos isso, mas qual é o alvo do trabalho de Deus? Deus está trabalhando no seu mensageiro. Nós sabemos que Jonas é um profeta. Nós lemos que a palavra de Deus veio a ele, a Jonas, filho de Amitai. Então, naturalmente, nós esperamos que ele se levante e fale da palavra de Deus a um povo rebelde. E nós continuamos lendo o livro, mas nós não encontramos Jonas falando. O que nós podemos ver aqui é Jonas fugindo. Só um versículo no livro inteiro nos diz o que Jonas disse ao povo de Nínive. Está no capítulo 3, no verso 4, que diz: daqui 40 dias Nínive será destruída. Uma linha, uma frase, é o sermão inteiro. Tudo que é registrado no livro que carrega o seu nome é uma frase da sua pregação. E o que isso nos diz sobre esse livro? Isso nos diz que Jonas, ele não fala tanto sobre a profecia do livro, mas sobre o profeta do livro. Jonas, o livro de Jonas, ele não fala tanto sobre as palavras de Jonas, mas é um livro que está falando sobre o próprio Jonas. Então, nós percebemos que não se trata da mensagem, mas se trata do mensageiro. E é por isso que nós temos tantos detalhes sobre Jonas e tão poucas palavras de Jonas. E isso nos diz que Deus, ele se importa sim com a vida dos seus mensageiros. Deus se importa com a vida de nós, pastores. Ele não está interessado apenas na mensagem que nós vamos proclamar, obedecendo a sua ordem, mas ele se importa com a real condição do nosso coração. Isso não significa que as palavras de Jonas não são importantes, elas são. Deus fez algo maravilhoso naquele dia, em Nínive, através das palavras de Jonas. Ele mal havia começado a pregar a mensagem quando, de repente, o arrependimento toma conta da cidade toda. E ansiosos por responder, os ninivitas, eles creem em Deus, declaram um jejum e eles se vestem de pano de saco. Capítulo 3, verso 5 nos mostra isso. Todos eles, nos diz capítulo 3, verso 5, do menor ao maior, se arrependeram.
diante das palavras do profeta Jonas. Até o coração do rei foi atingido. Esse era o homem mais poderoso da terra naqueles dias, e o coração dele é atingido, e ele baixa a cabeça, dobra os joelhos e incentiva todos no domínio do seu reino a se arrepender. Mas o que é surpreendente é que, ainda que essa reação de Nínive seja incrível, ela não é a mensagem principal do livro. O arrependimento de Nínive é algo que Deus ele usa para demonstrar a real condição do coração de Jonas. Isso foi usado por Deus para que Jonas pudesse enxergar a dureza do seu próprio coração. Então tente imaginar como que foi. Jonas entra na cidade relutante, ele não tem outra alternativa. Ele então procura o esboço da sua mensagem, e quando ele começa ali a pronunciar as palavras, quando ele começa a pregar, as pessoas estão caindo pelas ruas arrependidas. E isso deveria ter trazido uma alegria enorme ao coração de Jonas, mas é a última coisa que ele desejava ver. Na verdade, é o que ele não queria que acontecesse. E agora nós descobrimos por que Jonas fugiu para Tarsis. Ele odiava os ninivitas. Com certeza, os antepassados de Jonas, eles tinham sido duramente atingidos pela violência dos ninivitas. Talvez alguns parentes seus, alguns da sua própria família tenham morrido em decorrência do ataque dos ninivitas. E esse ressentimento que ele guardava há tanto tempo, ele explica a sua relutância em ir. Mas esse ódio que Jonas sentia pelos ninivitas não era o único motivo. Jonas, ele era egoísta com relação à misericórdia de Deus. Ele era egoísta com relação à compaixão de Deus. Ele não queria que os inimigos seus experimentassem essa misericórdia e compaixão. Então, essa frieza do coração de Jonas com relação aos ninivitas, ela pode ser até compreensível, mas ela é inaceitável. Por quê? Porque quando fugiu de Deus, o Senhor o busca com amor. Quando ele desobedeceu à voz de Deus, Deus não o destruiu. Em vez disso, Deus ele demonstra misericórdia, compaixão sobre a sua vida. Mesmo enquanto Nínive se arrepende, a bênção de Deus está sendo derramada sobre a alma de Jonas. A misericórdia de Deus era a razão de Jonas estar vivo. É a única razão para ele poder ver mais um dia. Então Deus está trabalhando, Deus está agindo na vida do seu mensageiro. Vamos à terceira pergunta. Qual o trabalho que Deus ele está fazendo? Se Deus está trabalhando e Ele está trabalhando no seu mensageiro, o que é que Ele está fazendo? Ele está formando algo nele. Por que essa história não termina no capítulo 3 com o arrependimento de Nínive e com a compaixão de Deus sendo derramada sobre aquela nação? É exatamente porque o capítulo 4 ele é a chave do livro. É aqui que o escritor ele focaliza no coração de Jonas. E Jonas está furioso. Versículo 1 do capítulo 4, mais uma vez diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele não está furioso somente porque o povo de Nínive se arrependeu. Ele está furioso, sobretudo, porque ele sabe como Deus iria reagir ao arrependimento de Nínive. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 3. Tendo em vista como eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se compadeceu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas sabia que Deus iria reagir dessa forma, mesmo antes que acontecesse, porque ele conhecia muito bem o caráter de Deus. Capítulo 4, versos 2 e 3. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que disse ainda quando estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarso. Agora preste atenção. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. É a natureza de Deus perdoar. Ele é assim. Ele se alegra em derramar sua misericórdia, ele se alegra em derramar sua compaixão. Jonas, ele sabia o que Deus faria por Nínive porque ele conhecia como Deus é. E por isso Jonas se enfureceu e ele bate de frente com Deus. Um profeta batendo de frente com o próprio Deus. E isso é apenas parte do coração duro de Jonas. A real dureza do seu coração, ela vai se tornando cada vez mais evidente à medida que o capítulo 4 ele vai se desdobrando. E no versículo 3, Jonas ele chega ao ponto de pedir a Deus que tire sua vida. E em resposta, Deus ele faz uma pergunta no verso 4: você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas ele se recusa a responder. Ele se cala. Em vez disso, veja o que diz o verso 5. Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Por que Jonas ficou por ali? Por que ele não voltou para casa? Jonas, ele se senta do lado de fora da cidade, primeiro dia, segundo dia, 10º dia, 35º dia, 40º dia. Porque ele não foi embora. Apesar da condição do coração de Jonas, Deus, ele concede a ele algo completamente imerecido. Olha o que diz o verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas esse não é ainda o final do trabalho que Deus está fazendo para moldar Jonas. Tem mais, olha o versículo 7 e 8. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas, ele está pensando só em si mesmo e porque ele está tão concentrado em si mesmo, ele nem consegue ver o trabalho que Deus está fazendo nele, ele não consegue compreender a lição que Deus quer lhe ensinar. E além de não agradecer pela graça que recebeu, ele também não quer que os seus inimigos usufruam dessa graça. Deus fez algo gracioso, essa planta crescer sobre sua vida, ele não usufrui, não agradece. E ele não quer que os seus inimigos usufruam dessa graça de Deus. Ele está enfurecido, a ponto de querer morrer. De novo, Deus ele faz a pergunta para Jonas, no verso 9: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E com o coração ainda duro, Jonas ele responde exatamente como da primeira vez. Ele diz: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Parecia que a compaixão de Deus não teria qualquer efeito sobre o coração de Jonas. Deus está trabalhando no seu mensageiro para formar algo nele. E isso nos leva à quarta pergunta: o que Deus está formando? Nós vimos que Deus está trabalhando na vida do seu mensageiro. Mas o que é que ele está fazendo? Deus está trabalhando
na vida do seu mensageiro para formar nele o seu próprio coração. E por que Deus está fazendo isso? Por que ele recusa o pedido de Jonas, que deseja morrer? A razão é que Deus, ele deseja mais a vida de Jonas do que a morte de Jonas. Deus, ele valoriza mais a vida de Jonas do que a sua morte. Deus quer o coração de Jonas mais do que o castigo a Jonas. Deus quer o coração de Jonas mais do que a morte de Jonas. Esse livro, ele termina com uma pergunta surpreendente, poderosa. Deus, ele usa essa pergunta tanto para examinar quanto para surpreender o coração de Jonas. Veja o que diz o verso 11. Vamos ler o verso 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Agora o verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Quando nós pensamos no valor da planta em comparação com o valor das pessoas de Nínive, nem se compara. Nem se compara. Jonas, ele também não deveria pensar naquelas pessoas, ele também não deveria se importar. Ele não deveria compartilhar o coração de Deus, demonstrando misericórdia, demonstrando compaixão, ainda que diante dos seus inimigos. O que esse capítulo 4 ele nos diz então sobre a mensagem desse livro como um todo? E por que esse livro nos deixa com uma pergunta? O livro nos diz que Jonas, na verdade, é sobre Deus e o seu desejo de formar o seu próprio coração em Jonas. É isso que Deus quer de Jonas. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Deus, ele quer isso dos seus ministros. Ele quer isso daqueles que ele tem chamado para compartilhar a sua palavra poderosa. E isso nos diz que não é o suficiente para nós obedecer a Deus, porque ele chama seus mensageiros para obedecê-lo com o coração certo. Ele está nos chamando para obedecê-lo com o seu coração. E essa pergunta que finaliza o livro de Jonas, não deveria eu ter pena? Ela naturalmente nos deixa querendo mais. Outras perguntas, elas surgem em função dessa pergunta. Eu olho para essa pergunta, eu olho para o final desse livro. E quantos livros você conhece que terminam com uma pergunta? É somente Naum, que é uma pergunta retórica. A resposta já está lá, obviamente. Mas somente Jonas tem uma pergunta sem resposta como final do livro. E aí, quando nós olhamos para isso, a pergunta é: será que Jonas se arrepende? Será que Jonas começa a compartilhar o coração de Deus? Nós não sabemos. Ele se recusa a satisfazer nossa curiosidade. Ele simplesmente nos deixa com essa pergunta de Deus: não deveria eu ter pena? E essa pergunta vem ecoando ao longo dos séculos: não deveria eu ter pena? Não deveria eu ter pena? E quanto mais eu ouço essa pergunta, menos eu penso sobre Jonas e mais eu penso sobre mim mesmo. Não deveria eu ter pena? Será que eu compartilho do coração de Deus? A história de Jonas
estudar o livro de Jonas trouxe duas realidades ao meu coração. A primeira delas, a história de Jonas me faz enxergar coisas assustadoras, constrangedoras, eu admito. Quando eu penso na mensagem de Jonas, eu fico assustado, eu fico muito assustado, envergonhado, porque eu sou forçado a olhar no lugar mais profundo do meu coração e a fazer perguntas que não são fáceis de serem respondidas. Eu obedeço a Deus. Quais as coisas que me preocupam? Eu fujo algumas vezes de Deus. Quem são meus inimigos? Eu desejo que os meus inimigos conheçam, experimentem a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Eu estou disposto a correr riscos para que outros possam experimentar a vida eterna. Eu compartilho o coração do meu Pai. E honestamente, meus irmãos, eu não gosto das respostas que eu encontro. Eu olho para a maravilha e a beleza de Deus e eu entendo que há um abismo infinito entre o meu coração e o coração de Deus. Quando eu olho para esse livro, eu vejo que Jonas e eu somos muito parecidos. E não é preciso viajar para o outro lado do mundo para encontrar inimigos. E as pessoas que estão perto de nós. Será que não há alguém que nós consideramos indesejável? Talvez alguém que nós não queremos estar perto, alguém que nos irrita, alguém que traiu nossa confiança. Como que nós nos sentimos quando nós visualizamos o rosto dessa pessoa? Isso nos diz muito se nós a consideramos como um inimigo e nos diz muito sobre o que desejamos para essa pessoa. Será que Deus ele está nos chamando para ministrar sua misericórdia e compaixão sobre a vida dessa pessoa? O que isso quer dizer? O que isso iria exigir de nós? E eu não faço essas perguntas porque eu tenho as respostas. Não. Mas eu sei que quando eu considero essas coisas, eu percebo que o meu coração, ele não está onde deveria estar. Definitivamente não está. E essa história de Jonas, ela me assusta porque quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que muitas vezes eu não compartilho o coração de Deus. O meu coração, ele certamente necessita do mesmo trabalho que o coração de Jonas necessitava. Eu entendo e aprendo aqui que se eu for me virar sozinho, eu estou perdido. E felizmente esse não é o final da história. Estudar o livro de Jonas também me faz enxergar coisas maravilhosas. Olha o que ele diz. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Essa é a verdade marcante, maravilhosa do livro de Jonas. Deus é compassivo, Deus é gracioso. E ao ver como que Deus se alegra em perdoar, em ver como Deus se alegra em mostrar a sua misericórdia, meu coração fica maravilhado, porque não há ninguém que seja como Deus. Ninguém é tão perdoador como esse Deus. Ninguém demonstra tanta compaixão e graça como Ele. Nós nunca iremos encontrar outro que seja assim, por mais que se procure
em qualquer lugar, em todo o tempo, porque Ele é único. E é por isso que ao mesmo tempo que eu me assusto, porque eu não sou igual a Deus, eu fico maravilhado porque Ele não é como eu sou. E quando eu vejo, quando eu percebo essas verdades, eu quero experimentar mais dele, eu quero conhecê-lo melhor, não só para ter uma formação intelectual que me responda algumas perguntas, não, porque eu quero amá-lo mais, eu quero ser mais como ele, eu quero ser transformado, eu quero usufruir dessa sua compaixão, dessa sua graça. Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu sei mais sobre ele, mais eu quero conhecer e mais eu quero ser como ele é. E há aqui mais uma coisa. A pergunta que Deus faz no final do livro: não deveria eu ter pena? E ao ouvir isso, Jonas se cala, porque ele sabe que falhou em compartilhar o coração de Deus. E daí nós perguntamos: olha, se esse profeta não compartilha o coração de Deus, quem vai fazê-lo? E nós andamos nas páginas das Escrituras e não encontramos ninguém. Nós olhamos para a história e não vemos ninguém que faça isso com um coração como o que Deus deseja. E daí nós encontramos Jesus. Nós prosseguimos na história e o nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta como a resposta a essa pergunta. Em Cristo, o Pai nos dá a resposta definitiva àquela pergunta: não deveria eu ter pena? Então pense na maneira como Jesus viveu e pense na maneira como Ele morreu. Ele viveu e morreu sofrendo rejeição, dores incontáveis, e mesmo assim, Ele clama, Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O que caracterizou o ministério, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, sua vida e sua obra? Misericórdia e compaixão. Isso caracterizou a maneira como ele viveu e morreu. Ele voluntariamente aceitou a morte, e não qualquer morte, morte humilhante de cruz. Ele se humilhou, deixando a sua glória, vindo à terra, e vindo à terra ele se humilha e nascer em uma condição humilde, e tendo nascido em uma condição humilde, ele se humilha mais ainda, morrendo a pior de todas as mortes, a morte mais humilhante, a morte de cruz. Ele se tornou como um criminoso, merecedor de morte, para poder derramar a sua profunda, a sua ilimitada compaixão pelos perdidos. Essa compaixão do Pai, Ele compartilhou plenamente a nós. Veja o que Paulo diz em Romanos 5, versos 6, 7 e 8, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas veja o verso 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Não deveria eu ter pena? Deus pergunta em Jonas: quem irá compartilhar o meu coração? A resposta é Jesus. A sua vida, a sua morte proclamam para sempre justamente o que Jonas diz sobre como ele é: Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. E essa é uma verdade maravilhosa, meus irmãos. Se nós queremos um coração igual ao de Deus, que nós nos deleitemos na mensagem de Jonas. Deus está trabalhando no seu mensageiro
para formar nele o seu próprio coração. Deus se importa com a minha vida. Deus se importa com a sua vida. Deus, Ele deseja o nosso coração, mais do que a nossa morte. Deus deseja o nosso coração, mais do que a nossa obediência. Deus, Ele quer formar em nossa vida o seu próprio coração. Não deixe que esse trabalho seja vão. Aproprie-se dessa verdade. Não deveria eu ter pena? Pergunta ao Senhor. Sabe por quê? Essa pergunta não tem resposta no livro. Porque ela é deixada para mim. Ela é deixada para você. Nós iremos responder essa pergunta hoje. Não verbalmente, mas através da nossa vida. E através do que está acontecendo no mais profundo do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Deus está trabalhando no coração do seu mensageiro para formar nele o seu próprio coração. Deus está trabalhando no seu coração, na sua vida, para formar em você o próprio coração dele. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu te agradeço por esse livro com tantas aplicações pastorais. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor confere esse valor maravilhoso à nossa vida. Embora cheios de falhas, imperfeições e carências tão grandes, eu falo por mim. Eu sei, meu Deus, que meu coração não está onde deveria estar. Mas eu reconheço a sua grande misericórdia e graça e o seu amor em desejar transformar a minha vida. Eu sei que o Senhor quer formar em mim o coração do seu Filho Jesus. Eu sei que o Senhor quer mudar a minha vida. Então muda, meu Deus. Me faz crescer nesse caráter maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Me faz desejar compartilhar essa compaixão que é derramada de forma tão abundante sobre a minha vida que ela transborde de mim para os outros também. É maravilhoso poder conhecer o Senhor e saber como é o Senhor, e é maravilhoso experimentar do seu coração e poder compartilhar desse coração para os outros também, ainda que inimigos, ainda que nos tenham feito mal. Oh, meu Deus, nos dá a transformação que o Senhor deseja operar em nós, e opera grandes coisas através de nós, depois de operar maravilhas em nós. Abençoe cada um dos teus servos, os pastores que lutam em várias áreas com tantas dificuldades. Abençoe os pastores batistas aqui do norte de Minas. Que nós sejamos usados pelo Senhor, mas que sejamos muito mais transformados pelo Senhor. Dá-nos um coração igual ao seu. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos.